Tem aquele pessoal que fez o L, a Simone Tebet, a Marina Silva, os tucanos que fizeram o L e não ganharam nada até agora. Porque a grande demonstração que a gente está vendo é que o Lula fez o seguinte, inclusive fez com a Câmara dos Deputados, ainda não é hora de falar da PEC, mas eu já vou falando aqui um pouco. Ele fez isso até com a Câmara, negociou, empurrou aquela PEC goela abaixo, nem precisava, né? Porque o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, garantiu o dinheiro para pagar o auxílio a partir do ano que vem, o Auxílio Brasil, que vai ser chamado de Bolsa Família de novo. Nem precisava, mas ele queria era gastar, não era Bolsa Família, era para gastar. Então ele empurrou para o Congresso aquela PEC, o Congresso topou, aprovou, comprou, vendeu terreno na Lua, o Congresso comprou terreno na Lua e ninguém vai para ministério nenhum, com exceção de um ou outro. Então o Márcio França, a gente falou agora, que não é deputado, mas é porque ele representa o PSB, né, que o PSB fez parte desse consórcio todo que chegou ao poder e entregaram para ele ali portos e aeroportos com a missão de barrar a privatização do Porto de Santos, sobretudo, além de empresas aeroportuárias, né? Seguindo então aqui, e vou continuar olhando então o chat, aliás, você pode apoiar a gente pelo superchat, eu trago as mensagens aqui. Vai lá, Cris. Então, eu estava olhando aqui na lista, né, realmente citam como as maiores ausências Simone Tebet e Marina Silva, que estariam as duas envolvidas em disputas acirradas ali por ministérios e não há consenso. Mas tem uma leva ainda para ser indicada, né, 16 já foram indicados, mas faltam outros tantos aí, porque a gente sabe que vai ser o ministério mais inchado desde o segundo governo Dilma. O segundo governo Dilma chegou a ter 39 ministros, do que foi anunciado pela carreta furacão aí, já tem 37. E aí eles vêm com essa desculpazinha aí de que alguns ministérios foram desmembrados em mais de um, porque não dava certo. Como não dava certo? No governo Bolsonaro, com 23 ministérios, a imprensa caiu de pau porque era muito ministério. Esquecia, né, que batia a palma lá para os 39 ministérios da Dilma e agora está bem caladinha com os 37 ministérios desse governo eleito pelo TSE. E aí não tá reclamando aí que vai entrar, por exemplo, a pasta da Fazenda, que é atualmente regida só por um ministro, pelo Paulo Guedes, e muito bem regida, diga-se de passagem, vai precisar de 3 ministros. Um vai ser o ministro da Economia, aliás, grande nome, né? Fernando Haddad, um expert em economia. Vai ter o Ministério do Planejamento, de Gestão e Desenvolvimento e o Ministério da Indústria e Comércio. Todas essas áreas eram abrangidas, são, né? Porque ainda estão sob a gestão de Paulo Guedes, mas o PT não dá conta, o PT precisa de 3 cabidões de emprego com inúmeros cargos comissionados, é isso que eles querem, na verdade, quando eles criam novos ministérios, e aí vai dividir só essa pasta em 3. Dividiu várias outras, deu deu status de ministério para algumas secretarias, então, em vez de ser um braço de algum ministério, tornou... elevou ao cargo de ministério agora para, de novo, nomear mais um monte de cupincha. Então, é o apadrinhamento que a gente já conhece do PT, inflando a máquina pública. É muito difícil ter visto um governo sério, gestor, técnico, com poucas pastas, mas gerindo a economia no meio de uma pandemia, 2 anos de pandemia, depois enfrentando as duríssimas consequências de uma guerra, que é uma guerra local, ali no limite entre Europa e Ásia, mas que afeta o mundo inteiro por conta de commodities, como energia e combustíveis, aí que a gente viu o que aconteceu com o mundo inteiro. Aqui no Brasil teve toda aquela discussão para reduzir o ICMS, depois que o governo federal já tinha reduzido o IPI e conseguiu, a duras penas, baixar o preço dos combustíveis, ao contrário do que acontecia pelo mundo inteiro. Agora já se fala em aumento de impostos. Por quê? Por que precisa aumentar impostos? Para apadrinhar os cupinchas, para caber toda essa gente da carreta furacão dentro dos ministérios. Então, realmente é uma bomba atrás da outra, né? E a gente começa a ver os nomes que vão surgindo, Miriam Belchior, basta a gente dar um Google aí para pesquisar os nomes, José Múcio, até o Bessias, né? Até o Bessias, aquele que levava o salvo-conduto para Lula, caso mas a Polícia aí, Federal Cris, aparecesse. Mas aí, nesse caso, né, o Bessias, acho que o nome dele é Jorge Rodrigo Messias, ele vai ser o advogado-geral da União. Aliás, uma área para Fabi. Mas aí, nesse caso, o que vai acontecer é que, enfim, ele vai conseguir entregar o papel. O salvo-conduto total. Não é?
Eu te cortei, Cris, era só porque eu não podia perder o Bessias. Não, Aliás, vou pedir para a produção localizar o vídeo do Bessias. Esses cargos de segundo escalão também estão sendo ocupados por nomes que a gente conhece de outros carnavais, mas a fantasia não era nada boa, né? Então, a gente tem que se preparar para ver Gedel, né, a turma dos dólares na mala, dos reais na mala, dos dólares na cueca, todos esses pendurados em algum cargo de governo. Até porque, né, a gente viu aí a Luísio Mercadante já anunciado para a BNDES, a gente viu aí países vizinhos do Foro de São Paulo já anunciando que vem para posse, mas não é para posse, ele já vem com o chapéu para pegar o dinheiro prometido. Então, realmente é triste o que a gente está vendo nesse fim de 2022, que se anuncia aí caso não haja alguma mudança nesse status quo, o código-fonte realmente não apareça e os brasileiros realmente resolvam engolir em seco essa eleição aí muito estranha que o Brasil viveu, como se tivesse sido algo parte de uma democracia que a gente já sabe que não existe mais no Brasil.